Romanos, capítulo 1, dos versículos 18 a 23. Diz assim a santa, inerrante, infalível palavra do Senhor. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhe os olhos e o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Até aqui a palavra do Senhor. O tema do sermão desta manhã é a ira de Deus. A ira de Deus. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos por tua santa palavra que nos revela quem tu és, que nos mostra com clareza os santos atributos que o Senhor quis nos fossem revelados. Te louvamos e te pedimos auxílio agora do teu Santo Espírito para que possamos compreender a tua palavra e para que possamos nesta manhã te conhecer um pouco mais, a fim de que conhecendo-te nós vivamos em piedade, em verdadeiro temor ao Senhor. Trata o nosso coração nesta manhã, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, as pessoas não gostam da ideia de um Deus irado. Mas as Escrituras apontam mais referências sobre a ira de Deus do que sobre o seu amor. Se nós nos desvencilharmos desta imagem que o mundo faz de um Deus que perdoa tudo, de um Deus que não se importa com a vida que as pessoas estão vivendo, um Deus bonachão, um Deus, como disse um autor, J.I. Packer, um Deus Papai Noel, que sempre está abençoando, perdoando. Se nós nos desvencilharmos desta imagem e nós viermos para o que as Escrituras nos apresentam sobre Deus, nós vamos perceber que a ira de Deus, ela é encontrada em todas as Escrituras, que a ira santa de Deus é algo real, que nós temos um Deus que se ira contra os pecados. A palavra de Deus nos diz no Salmo 7, que Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Em outras palavras, se Deus não tivesse ira, Ele não seria perfeito. A ira é algo necessário em Deus, considerando a pecaminosidade do mundo. É necessária a ira de Deus porque o mundo é um mundo imperfeito, é um mundo cheio de maldade, de pecaminosidade. Então, a ira de Deus, ela se harmoniza completamente com os outros atributos de Deus. Um Deus que é santo, necessariamente ele vai rejeitar e odiar as coisas erradas, porque Ele é santo, porque Ele não concorda com as coisas erradas. Nós não somos santos, mas nós que estamos num processo de santificação, devemos cada vez mais ter ojeriza, repulsa e ódio pelas coisas que são erradas, ódio pelo nosso próprio pecado, pelas coisas erradas que nós ainda fazemos, porque o nosso Deus é assim. A ira de Deus, então, é uma das perfeições de Deus, a sua ira santa. E a sua ira, ela é encontrada em toda a Escritura. A ira de Deus foi manifestada, por exemplo, quando na primeira sentença de morte no Jardim do Éden. A terra foi amaldiçoada e o homem foi expulso do paraíso terrestre. A ira de Deus se manifestou quando Deus, observando a maldade crescente a níveis insuportáveis, mandou o dilúvio.
para que todas as pessoas morressem e apenas uma família fosse salva. Um recomeço da humanidade a partir de uma família que temia ao Senhor. A ira de Deus se manifestou quando, por exemplo, ele destruiu nações com extrema pecaminosidade. O caso de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra são exemplos bíblicos de até onde a maldade do ser humano pode chegar. E Deus destruiu aquelas duas nações, mandando fogo do céu. Deus mostrou a sua ira quando, já no Antigo Testamento, castigou cada um dos pecados do seu povo por meio dos sacrifícios de animais. Uma vítima, um animal deveria morrer. E acima de tudo, Deus mostrou a sua ira santa quando puniu o próprio Filho, fazendo-o sangrar na cruz do Calvário, por amor a nós, para que nós não precisássemos sangrar, para que nós não precisássemos morrer eternamente. Deus mandou o próprio Filho como a sua oferta para pagar os pecados de todo o povo. Então, a ira de Deus é algo do qual nós devemos meditar na nossa vida. Nós devemos perceber que há um Deus irado nos céus. E na medida em que a pecaminosidade e a maldade humana aumentam neste mundo, na humanidade, e você percebe isso, a humanidade não está santa a cada dia. Pelo contrário, há uma maldade crescente na humanidade. E quanto mais maldade cresce na humanidade, mais nós temos um Deus irado, aguardando o cálice da ira de Deus, vai crescendo. E Ele já começou a derramar esse cálice da sua ira. Nós precisamos então sempre meditar sobre a ira de Deus por pelo menos 3 motivos. Primeiro, para nos convencermos da completa ojeriza de Deus com relação ao pecado. Quando nós vemos a forma como Deus manifesta a sua ira contra o pecado, nós entendemos o quanto o pecado é algo terrível, o quanto o pecado é algo que causa desastre. Veja algumas famílias que foram destroçadas por conta de pecado. Veja o que o pecado faz em algumas famílias, em alguns casamentos. O que o pecado faz com alguns adolescentes e alguns jovens da nossa sociedade. Veja a malignidade humana de uma cidade como a nossa. Você não pode sair na rua sem estar atento para todos os lados. É uma maldade. Há pessoas que, se você não ficar atento, vão te roubar, vão fazer mal contigo. Então, meditar na ira de Deus é necessário para percebermos o quanto o pecado é catastrófico e o quanto Deus sente ojeriza contra o pecado. Um segundo motivo para meditarmos na ira de Deus é para que haja um verdadeiro temor na nossa alma com relação a Deus, para produzirmos em nossa alma um verdadeiro temor a Deus. E a palavra de Deus nos diz, Hebreus 12, 28 e 29, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então nós que servimos a Deus, nós temos que ter ainda mais sensibilidade para um Deus que é fogo consumidor, um Deus com quem não se brinca, um Deus que não pode ser ignorado. Em terceiro lugar, nós devemos meditar sobre a ira de Deus para levar nossas almas a um fervoroso louvor a Deus, por Ele ter nos livrado da sua ira, por Ele ter nos salvado em Cristo Jesus. Ele nos salvou da ira futura, 1 Tessalonicenses 1,10. Ele nos salvou da perdição eterna, porque a ira dele não veio sobre nós, a ira dele foi na cruz, a ira dele aplicou-se em Cristo Jesus. Então isso deve produzir em nós gratidão e louvor eternos, porque nós não somos alcançados pela ira de Deus. Cristo recebeu a ira de Deus para que nós fôssemos salvos. Nós precisamos então nos policiar para não criarmos na nossa mente uma figura errada de Deus, uma imagem de Deus que não tem nada a ver com as Escrituras, para que nós não ouçamos as palavras ditas
pelo salmista no Salmo 50, verso 21, ditas por Deus por meio do salmista. Pensavas que eu era teu igual, Deus dizendo, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. As pessoas acham que Deus é de acordo com aquilo que, a imagem que elas fazem na cabeça delas. E aí Deus diz, você pensava que eu fosse o teu igual? Não, não. Eu te arguirei, eu te repreenderei e colocarei todos os teus pecados à vista. No texto que nós lemos, meus irmãos, depois de falar do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, Paulo vai mostrar por que nós precisamos de salvação. Ele falou sobre salvação e agora ele vai dizer por que o ser humano precisa de uma salvação. E o verso 18 diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É por isso que nós precisamos de salvação, porque há um Deus irado contra os pecados da humanidade. Certa vez um pastor disse que se Deus não trouxesse julgamento sobre o seu país, ele teria que pedir desculpas a Sodoma e Gomorra. Porque por muito menos Sodoma e Gomorra foram destruídos, por muito menos do que as nossas cidades e os nossos países têm feito. E Deus já começou a derramar a sua taça de ira sobre a humanidade, mas as pessoas preferem ignorar isso. E como é que elas ignoram? Cercando-se de distrações, de entretenimentos, de prazeres carnais. E aí elas enchem a mente de tantas distrações para fugir da realidade de que há um Deus irado contra os pecados da humanidade e contra os pecados que ela pratica na própria vida. Por que Deus já está castigando o mundo? Por que Deus usa da sua ira e se revela do céu contra toda a impiedade? Em primeiro lugar, por que Deus então já está castigando a humanidade com a sua ira? Porque, em primeiro lugar, porque a humanidade não tem glorificado a Deus. A humanidade não tem glorificado a Deus. Dos versos 19 a 21. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Em outras palavras, Deus se apresentou. Deus não está escondido. Deus nunca se escondeu. O que é preciso conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Não é um Deus que se esconde, é um Deus que se apresenta, não é um Deus escondido. Verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Note, os atributos invisíveis de Deus, as qualidades invisíveis de Deus, as características invisíveis de Deus, nos são apresentadas. Que atributos seriam esses? O seu amor, a sua bondade, a sua imensidade, a sua imensidão, a sua sabedoria. Tudo isso está revelado na criação. Você olha para as flores, para a textura das pétalas das flores, para a beleza que há naquelas cores, para a forma perfeita como Deus as fez, e você percebe, quem fez isso tem muita sabedoria. Tente fazer igual. Tente fazer igual. Compre aí uns elementos químicos e tente fazer uma flor. Olhando para os insetos, por exemplo, para as formigas, você já reparou na quantidade de formigas diferentes que existem, de espécies diferentes? Algumas muito pequenininhas, outras grandes, e muitos outros tamanhos intermediários. Como elas se comunicam com as antenas, como elas usam da coletividade delas para fazer tarefas em comum, como elas fazem os seus formigueiros. Eu estou falando de um inseto, e nós vemos ali a sabedoria de Deus. Quem as programou para que elas agissem daquela forma?
para que elas tivessem ali, para que elas tivessem um pouco de inteligência, porque sim, elas fazem aquilo para o qual elas foram feitas. Então, olhando para a criação de Deus, nós vemos sabedoria. Toda a criação de Deus manifesta sabedoria, até as plantas, o processo de fotossíntese das plantas, as pedras, as placas tectônicas, os vulcões, tudo isso está cheio da sabedoria de Deus. Então, os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhecem. É de encher os olhos a sabedoria de Deus expressa na sua criação. O seu amor. Deus criou o ser humano e não os colocou em Marte, um planeta inóspito. Deus os colocou no planeta Terra, um planeta hóspito, que tem água, que tem temperaturas apropriadas, que a comida brota do chão. Você já viu isso em algum outro planeta? A comida brotando do chão, raízes, frutos e toda a matéria-prima, até para produzirmos alimentos mais industrializados. Os remédios, de onde vêm os remédios? Se não de substâncias que Deus colocou na natureza. Então, Deus agiu com amor em nos colocar num planeta que é totalmente hóspito, temperatura perfeita, água para beber, comida que brota da terra, substâncias para a fabricação de remédios, tudo que nós precisamos. É o amor de Deus expresso na sua criação. Então, os atributos invisíveis de Deus, eles estão diante dos nossos olhos. Assim, o seu eterno poder, continua o texto. O eterno poder, um poder anterior à criação deste mundo, que trouxe o mundo à existência. O poder que dá vida a tudo. Da célula humana às estrelas maiores que o sol. Da formiguinha ao elefante. É o poder eterno, criador, que há em nosso Deus, que está visível aos nossos olhos. Diz mais o texto, como também a sua própria divindade. O fato de que Ele é Deus, um Deus pessoal, que criou e sustenta a sua criação. Tudo está evidente. Deus não criou o mundo, deixou ele rodando e se afastou. É um Deus que sustenta a sua criação. Há astros celestes, grandes, que já poderiam ter acabado com o planeta Terra. Nem precisava um do tamanho do planeta Terra. Os estudiosos contam que bastava um cometa bem grande que se devastasse uma cidade, os efeitos disso acabariam com todo o planeta. E por que isso não aconteceu? Porque é um Deus que criou o planeta Terra, criou tudo, mas Ele criou um planeta especial para colocar ali os seres criados à sua imagem e semelhança, e Ele cuida deste pequeno planeta, deste pequeno pontinho azul que existe na Via Láctea. E nós estamos aqui dentro dele. Nós somos alvo do cuidado de Deus. O seu eterno poder mantém a criação, sustenta a criação. Então tudo isso, diz o texto, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Claramente se reconhecem. Olhando para as coisas criadas, então, nós temos a certeza de que há um Criador. Aliás, um Criador é necessário, é logicamente necessário. Se você tem um prédio, você pressupõe um construtor. Se você tem uma pintura, você pressupõe um pintor. Se você tem uma criação funcionando harmoniosamente, com estações, com chuvas, com uma autossustentação, sustentação nós sabemos que vem do alto, tudo isso pressupõe um Criador, porque não existe vida do nada. A vida, meus irmãos, ela não pode ter vindo de uma não vida. A vida tem que ter vindo de uma vida. O nada não cria tudo. Algo para ser criado pressupõe a existência de um Criador. E é aqui
que a ciência, por ter se afastado dos caminhos de Deus, está patinando, está em rebeldia contra Deus. Porque a ciência atual, ela quer que nós, com fé, acreditemos que a não-vida criou vida e que do nada veio tudo, sem a existência de uma mente superior e inteligente, que nós sabemos quem é o nosso Pai, é Deus. Então, é visível que claramente se reconhecem desde o princípio do mundo os atributos invisíveis de Deus. Deus se apresentou, Deus não está escondido, basta abrir os olhos e para ver a grandeza e a maravilha da criação de Deus. Lucas registra no capítulo 14 de Atos, palavras de Paulo, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Desde os princípios, Deus não ficou sem testemunho. As estações frutíferas, as chuvas, a alegria de ter uma família, de ter amigos, tudo isso vem de Deus. Deus sempre esteve presente. Seguindo o nosso texto, tais homens são por isso indesculpáveis, porque tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, as evidências são tantas na criação, são tamanhas. E por isso, esses homens que dizem, não existe Deus, foi outra coisa que criou o mundo, eles são indesculpáveis. Ninguém vai poder alegar ignorância no juízo final. Ninguém. Ah, Deus, eu não sabia, eu não tinha evidências, eu não tinha provas da sua existência, diria um agnóstico. Indesculpáveis, não haverá justificativas. Basta abrir os olhos para ver a criação de Deus exuberante, pulsando, dizendo, existe Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A criação está gritando de forma silenciosa, existe um Deus, existe um Deus. Não glorificaram como Deus, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, não adoraram e não agradeceram, preferiram ignorá-lo. Há muitos anos atrás, eu fui evangelizar uma jovem que trabalhava comigo, e ela me disse, não tenho interesse, isso não é para mim. Assim, diretamente, eu nunca tinha visto uma recusa tão direta, não tenho interesse, isso não é para mim. Ela recusou Deus da mesma forma que alguém recusa um produto. Quando alguém te oferece um produto numa loja e você fala, não tenho interesse, isso não é para mim. Algumas pessoas não são tão diretas, mas rejeitam a Deus da mesma maneira. Vivem as suas vidas ignorando a Deus, até que vem a morte. E elas se encontram agora diante de Deus. E agora? O que você vai dizer? Quando você estiver diante de Deus, você vai dizer, eu não tenho interesse, o Senhor não é para mim? E Ele vai responder, apartai-vos, pois, de mim, para a perdição eterna. É o que Ele vai dizer. Então as pessoas ignoram a Deus, sem perceber que pode ser tarde demais, sem perceber que esta vida é finita, sem perceber que nós não fazemos enterros apenas de pessoas acima dos 90 anos. As pessoas de 50 anos também morrem, as pessoas de 40, de 30, de 20, de 10, de 2, morrem também. Nenhum de nós pode garantir com total e absoluta certeza que estará vivo na semana que vem. Nenhum de nós. Por mais saúde que você tenha,
Você já deve ter visto imagens de jogadores de futebol tendo um ataque fulminante do coração e caindo no campo sem vida. Alimentação controlada, balanceada, exercícios físicos diários, acompanhamento médico de todo o corpo, e quando Deus diz, chegou o teu dia, a pessoa cai dura. Então, cuidado, não ignore a Deus na tua vida. Você não sabe se você estará vivo na semana que vem. Eu não sei. Nenhum de nós sabemos. Busque a Deus hoje. Arrume a tua vida hoje. Não deixe para encarar a Deus numa situação em que você o ignorou a vida inteira. Não adoraram e não agradeceram. Passaram a vida adorando a si próprios e achando que tudo que tinham veio do próprio braço, da própria força do seu trabalho. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, por que Deus já está castigando o mundo? Porque a humanidade não tem glorificado a Deus. Porque a humanidade não tem glorificado a Deus. Em segundo lugar, porque a humanidade tornou-se louca. Veja o texto, verso 21. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, ao invés de adorar e agradecer a Deus, os homens começaram a inventar ideias tolas, e com isso, a sua mente ficou em trevas, ficou obscurecida e confusa, dizendo-se sábios, na verdade, tornaram-se tolos, tornaram-se loucos. Esta é a história da humanidade, essa é a história da filosofia. Se você observar os movimentos filosóficos, a história do pensamento do mundo, tudo se resume nisso. Julgando-se sábios, tornaram-se loucos. E hoje você escuta algumas entrevistas, às vezes alguns filósofos dos nossos dias, com um palavreado tão difícil, tão complicado da gente entender, julgando-se sábios, tornaram-se loucos, porque há um palavreado tão sábio, entre aspas, mas que não conduz a Deus, mas leva para longe de Deus. Então isso não é sabedoria, é loucura total. Para fugir de Deus, os homens criaram outras histórias sobre a origem do mundo, outras formas de encontrar sentido na vida, mas tudo em vão. E a mente das pessoas ficou cada vez mais obscurecida e confusa. E hoje nós encontramos pessoas que não creem em Deus, mas que creem nas coisas mais absurdas e continuam vivendo nas trevas. O Salmo 53 que nós lemos diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a iniquidade, já não há quem faça o bem. Observe que a pessoa que diz no seu coração, não há Deus, ela não passa a fazer o bem. É o contrário. Todos os ditadores do mundo que se declararam ateus não fizeram o bem, não vou dizer nem para a humanidade, para o seu país. Todos instauraram um governo de terror, de assassinato daqueles que lhes eram oposição. Todos aqueles que se declararam ateus no mundo nunca fizeram o bem, mas eles despejaram maldade, trataram com tirania e opressão todos aqueles que discordavam deles. Então aquele que diz não há Deus no seu coração, corrompe-se e pratica a iniquidade, já não há quem faça o bem. Aliás, meus irmãos, esse é o padrão encontrado aqui no primeiro capítulo desta carta, Romanos capítulo 1. A corrupção da mente, primeiro é a corrupção da mente. Não reconheceram a Deus. E esta corrupção da mente evolui para a corrupção da adoração, que na sequência evolui para a corrupção dos hábitos, da forma de viver. Eu já tive a triste oportunidade de ver este padrão aplicando-se em religiosos, em pastores, inclusive, pastores que caíram.
Qual é o padrão que nós temos em Romanos e que se aplica tranquilamente na vida de pessoas? Eu vou falar de pastores que caíram do ministério. Primeiro, uma ideia errada sobre Deus. A mente começa a se corromper com ideias erradas. Com teologia liberal, por exemplo, né, que tem explicações racionais para os milagres, começa a negar os milagres. Primeiro é uma corrupção teológica, é uma corrupção na mente. Quando corrompe-se esse nível da mente, desce para a adoração. Estes que têm a mente corrompida, eles começam a abrir uma adoração mais, digamos, contemporânea, uma adoração mais preocupada em agradar as pessoas, ao invés de agradar a Deus. Então corrompe-se a mente primeiro, um entendimento errado sobre as coisas de Deus. Daqui a pouco corrompe-se a adoração, é uma adoração inclusiva, cabe todo mundo, você com a sua vida pecaminosa pode vir e pode continuar assim. E na sequência vem a corrupção da vida, da ética, da moral, dos costumes, uma lassidão moral, um afrouxamento das cordas morais. E aí, estes exemplos que eu tenho em mente aqui, eu estou pensando em pastores que foram para pensamentos errados sobre Deus, abriram a sua forma de adoração e por fim adulteraram, arrumaram outras mulheres, outras esposas, destruíram o lar, destruíram família. Esse é o padrão, esse é o padrão. Não começa já lá na vida imoral. Antes o coração é corrompido e antes a mente é corrompida. É o padrão que nós encontramos aqui em Romanos capítulo 1. Ideias erradas sobre Deus geram o fim de uma vida devocional e de adoração correta. E, na sequência, lassidão moral, afrouxamento dos freios morais. É o padrão que nós temos em Romanos capítulo 1. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Se você der uma busca em um site da internet, esses sites de busca, ontem eu fiz isso. Se você der uma busca na palavra faculdade, sabe quantos resultados virão? Mais de 6.500.000 resultados com a palavra faculdade. Se você digitar num site de buscas a palavra cursos, resultado, mais de 22 milhões de resultados de sites apontando esta palavra. Nunca houve tanto acesso ao conhecimento e à informação neste mundo. Nunca houve. Você, para fazer um curso, basta ter um aparelhinho desse aqui. Não precisa nem ter computador. Basta ter um aparelhinho desse ligado na internet. E você faz cursos, e você pesquisa, material gratuito, visita museus, acessa bibliotecas. Nunca o conhecimento foi tão acessível. Nós estamos na era da informação, da informática, do conhecimento, mas nunca houve tanta ignorância sobre as coisas de Deus e tanta falta de sabedoria nos nossos dias, meus irmãos. Há 60 anos atrás, os jovens estavam sonhando em ter uma profissão, formar família com esposas e filhos, há 60 anos atrás. Hoje, estão defendendo que homem e mulher são construções sociais, estão defendendo o uso do pronome todes e o direito a ser pai e mãe de pets, de animais. Este é o retrato de boa parte da juventude dos nossos dias. É uma involução. A sociedade está se tornando, porque afastada de Deus, cada vez mais burra, cada vez mais ignorante. Eu já falei aqui que há pouco tempo atrás, eu vi vídeos de pessoas pagando dinheiro para durante algumas horas se vestirem de cabritos, de ovelhas, de bodes e ficar num cercado, andando de 4 patas, fazendo sons de bodes e de ovelhas. A gente aí pelo mundo que transforma o rosto, faz operações
para se parecer com um determinado animal, para viver como um determinado animal. Onde é que a humanidade está indo, meus irmãos? Sabe por quê? Distância de Deus. Quanto mais distantes de Deus, mais louca a humanidade. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E a nossa geração está vendo isso. O ser humano está regredindo. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, por que Deus já começou a derramar o seu cálice de ira sobre a humanidade? Primeiro, porque a humanidade não tem glorificado a Deus. Segundo, porque a humanidade tem se tornado louca. Em terceiro e último lugar, porque a humanidade tornou-se idólatra. Veja o verso 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Quer dizer, trocaram a glória de um Deus incorruptível por imagens de homens pecadores. Absurdo total. A glória de um Deus incorruptível, santíssimo, foi trocada por imagens de homens pecadores. Veja que loucura! Trocar um Deus em sua glória, glória mais brilhante que o sol, que nenhum homem pode contemplar e sobreviver, por imagens de homens pecadores. É isso que a idolatria faz. E em nosso país, neste momento, milhares de pessoas estão ajoelhadas diante de imagens de homens, de santos, de personagens bíblicos. Trocaram a imagem de um Deus glorioso, incorruptível, isto é, ao invés de estarem buscando um Deus glorioso, incorruptível, santo, preferem se ajoelhar diante de uma imagem feita por seres humanos, de gesso, de barro, de madeira. Veja que loucura essa troca, que loucura. É isso que a idolatria faz. Como escreveu Isaías e outros profetas, um homem pega o seu machado, vai até o campo, derruba uma árvore e com metade da lenha ele faz lenha, metade da madeira ele faz lenha para aquecer a sua comida. E com a outra metade da madeira ele constrói um ídolo e se ajoelha diante daquele ídolo e faz orações por um pedaço de madeira. É a loucura da idolatria. É a loucura da idolatria. Mas pior do que trocar a Deus em toda a sua glória por imagens de homens e de mulheres, é adorar a aves, quadrúpedes e répteis. Na antiguidade, muitos povos adoraram aves, muitos povos adoraram quadrúpedes e répteis. Ainda hoje a vaca é sagrada na Índia. No Egito, na Roma e na Grécia, houve adoração a serpentes. É uma loucura total. Deixar de adorar o Deus em toda a sua glória, o Deus verdadeiro, para adorar serpentes, para adorar um quadrúpede. Veja a irracionalidade, a loucura da raça humana. Mas, além dessa idolatria, e aí isso nos atinge, existe a idolatria do coração, a idolatria moderna, a idolatria que atinge a nossa geração, a busca pelo dinheiro, a busca pelo lazer, pela prostituição. Mesmo aqueles que não têm uma imagem de madeira ou de gesso nas suas casas, estão passíveis de se envolverem em algum tipo de idolatria. O ídolo do coração, aquele para onde você busca refúgio. Quando você está muito angustiado, onde é que você vai buscar refúgio? Geralmente aí está o teu ídolo. Ah, pastor, eu quando estou muito ansiosa, eu vou para a geladeira, eu vou para a comida. Ah, pastor, eu quando estou muito ansioso, eu vou para a pornografia. Ah, pastor, eu quando estou muito nervoso, muito irritado, eu preciso beber umas cervejas, senão eu não me acalmo. E quantos não vão para as drogas
quando estão com uma vida complicada? Quantos não vão buscar refúgio em cigarro ou em alguma substância química? Quantos não vão buscar refúgio no entretenimento? Para esquecer, eu vou maratonar uma série aqui, eu vou assistir um filme no cinema, eu vou assistir uma partida de futebol. Refúgios, ídolos do coração. O crente, o filho de Deus, ele tem que fazer o quê? Ele tem que buscar refúgio no seu Pai. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Está angustiado? Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra os joelhos e fala com teu Pai. Está com muita ansiedade? Está querendo ir para a geladeira para tentar matar a ansiedade? Vai para o quarto, fecha a porta, dobra os joelhos, fala com teu Pai. Ele já convidou: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós já sabemos os caminhos, só falta praticar. Só falta praticar. Então, não busque essas outras coisas, busque a Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, busque a Ele. Entre no teu quarto, feche a porta, dobre os joelhos e fale com o teu Pai. Ele te entende, Ele pode tirar a tua ansiedade, Ele pode tirar a tua angústia, Ele alivia a tua alma, Ele tira como quem tira com a mão. Busque a Deus, não caia na idolatria, porque Deus já está castigando a humanidade, porque ela se tornou idólatra, totalmente. Concluindo, as pessoas só vão entender que precisam de um Salvador quando elas perceberem a ira de Deus. Se as pessoas deste mundo não perceberem que Deus já começou a derramar a sua ira, elas não vão entender porque elas precisam de um Salvador. Mas será, pastor, que Deus já começou a levantar a sua ira, a derramar a sua ira? É claro. Meus irmãos, o que foi a pandemia? O que foi uma pandemia mundial? Você tem percebido o aumento das guerras no mundo? Você tem percebido? Você tem percebido a tensão existente no mundo entre países cristãos? Você tem percebido como o ódio entre os polos, o que nós chamamos de polarização, né? Pessoas, uma de cada lado, você tem percebido como esse ódio é crescente na sociedade, não só no Brasil, no mundo inteiro? Você acha que Deus já não começou a derramar a sua ira sobre as nações? É claro que já começou, é claro que sim. A pandemia ceifou milhares de vidas, e na Bíblia, toda a peste vinha de Deus. Então, eu não tenho coragem de dizer que a pandemia não veio de Deus. Quem lê a Bíblia sabe, toda peste bíblica vem de Deus, como castigo sobre uma humanidade que está se afastando dele. Então não tenha dúvida de que a pandemia foi um primeiro sinal mundial da ira de Deus, e os outros já estão acontecendo. As guerras não vão cessar, não vão diminuir, elas só vão aumentar. As pessoas têm que saber que elas precisam de um Salvador, porque o Deus irado já começou a agir. É tempo de buscar a Deus, é tempo de confiar em Cristo como nosso único Salvador. Deus efetuou a sua ira na cruz do Calvário, para que nós não fôssemos alvo da sua ira. Nós estamos neste mundo, a ira de Deus está sendo derramada, mas o povo de Deus está protegido. Assim como o povo de Deus no Egito não participou de muitas pestes porque Deus o protegeu, nós que seguimos a Deus, que declaramos Cristo como nosso Senhor e Salvador, estamos protegidos de muitos problemas neste mundo. Estaremos aqui no meio da batalha, mas sempre guardados e protegidos pelo poder de Deus. Que Deus assim então nos abençoe. Amém.
Música